Olá, a paz do Senhor! Que alegria ter você novamente conosco no nosso Lições Bíblicas em Ação, o nosso programa semanal da AD Cruzeiro, pastoreada pelo nosso pastor Isaac Strobel, nosso subsídio semanal para você, professor, preparar e requintar ainda mais a sua aula, que com certeza já está bem preparada, correto, professor? Leituras semanais em dia, tudo pronto, né? Eu acredito que sim. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rafael e nesses próximos minutinhos aí, nós vamos aí tentar embasar você ainda mais do que você já está com o conteúdo desta lição desta semana, querido. Olha só, dando sequência aí à nossa lição, nós vamos aprender neste próximo final de semana, no dia 28 de agosto de 2022, a sutileza do movimento dos desigrejados. Um tema, querido, que a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa, vem tomando mais e mais proporções no nosso ambiente cristão. Embora não difundido de forma, vamos dizer assim, com mais conteúdos, com mais literaturas, você, querido, vai encontrar muitas informações em periódicos da nossa CPAD, da nossa própria casa, tá certo? E com certeza sempre procurando bastante fontes confiáveis aí de pesquisa na internet, tá certo? Então vamos lá. O nosso texto áureo vai dizer assim, ó: não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A verdade prática vai nos ensinar: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura semanal aí nossa leitura bíblica em classe está inserida lá na Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Querido, só uma informação importante para você, querido professor. Nessa leitura, o escritor vai nos dar ferramentas, embasamentos para que nós venhamos sempre a expressar e a explicar a parte fundamental da igreja ainda enquanto um organismo vivo que nós veremos mais à frente, como o próprio apóstolo Paulo vai nos orientar. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Agora vem, querida, a parte-chave que vai falar exatamente dessa aplicação prática da igreja enquanto conjunto, enquanto organismo, enquanto família, que nós veremos também mais adiante. E consideremos-nos uns aos outros. Olha só, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a primeira pergunta que vão te fazer é assim: professor, quando que surgiu o movimento dos desigrejados? O versículo 25 que nós lemos agora já vai te dar essa informação. Não é um movimento atual, não é de agora, é algo que sorrateiramente vem sendo trabalhado e fomentado nas nossas comunidades cristãs há séculos, queridos. Então você entende que isso não é um movimento agora do século 20 passado ou agora do século 21, nada disso. É algo que já existe há muito tempo, queridos. Os nossos objetivos dessa lição: explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados, rememorar ou relembrar a natureza da igreja do Novo Testamento e, por fim, confirmar a importância e a necessidade da igreja, querido. Palavra-chave que você vai utilizar na sua aula e muito: os desigrejados. A lição 9 vem resumida dessa forma: a sutileza do movimento dos desigrejados. O item 1 vai falar visão e prática do movimento dos desigrejados, a natureza da igreja neotestamentária ou a igreja do Novo Testamento e a importância e a necessidade da igreja, querido. Gostaria de passar para você aqui, querido, uma frase atribuída e logicamente vem de um livro do pastor Ezequias Soares: sutileza é a arte do engano e do disfarce.
Uma recomendação para você, querido, até porque algumas informações foram embasadas na literatura do pastor Ezequias, um livro editado pela CPAD muito bom, chamado Heresias e Modismos, de autoria do pastor Ezequias. É um excelente manual, uma ferramenta de muita importância para você, hashtag fica a dica de leitura, tá bom? Professor, abrindo um parênteses aqui, você tem conseguido ler além da revista, dos comentários da revista, outros livros? Vou te dar uma dica, querido. O quanto mais você puder aproveitar o seu tempo na leitura, você vai ganhar muito, o reino de Deus ganhará muito e a sua classe ganhará muitas informações. Então aí, dica de leitura para você e começando o nosso embasamento nessa frase do pastor Ezequias. Sutileza é a arte do engano e do disfarce. E então nós podemos entender, queridos, que a respeito, seja qual for o tema que nós estamos trabalhando, como nós já falamos de família, falamos sobre a sexualidade, hoje estamos falando sobre a igreja, você vai ver que tudo que é sutil vem disfarçado com alguma roupa de imagem, vamos dizer assim, bonita, até de pano de fundo atraente, mas que na verdade realmente quer vir minar as bases da igreja do Senhor. Vamos pensar nisso então, queridos. No censo do ano de 2010, aproximadamente, os sociólogos, aproximadamente, porque ele começa num ano e vai terminando nos demais, tá certo? Os sociólogos detectaram um percentual enorme de pessoas como crentes desigrejados. O que isso quer dizer na prática? São pessoas adeptas à religião cristã, ou seja, eles se intitulam cristãos, mas que não têm vínculo com nenhuma denominação, com nenhuma igreja. E aí nós começamos a entender o seguinte, que o movimento dos desigrejados não é uma tendência, mas um modismo que tem crescido muito. Pastor, peraí, mas o que o senhor quer dizer com modismo? É moda? Não, querido. Quando a gente chama de modismo é que a gente tem que sempre tomar cuidado. Só que uma coisa que é interessante, nesse livro que eu te relatei a respeito do pastor Ezequias, ele fala que um modismo se torna heresia de forma muito rápida. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. As heresias de hoje já foram modismos no passado, tá? Fique atento com isso, que isso é um problema, é uma situação muito delicada que a igreja de Cristo tem que tomar muito cuidado. Frases do tipo que você já deve ter ouvido falar: eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja, afastado da igreja, mas não de Deus. São as maiores mentiras da era moderna, viu, querido? Possuem tradição cristã, essas pessoas que se intitulam desigrejadas, porém elas não têm nenhum vínculo com nenhuma denominação. Se dizem cristãos, defensores dos valores bíblicos, que leem a Bíblia, que praticam a Bíblia e são pessoas honestas. Ok, isso aí vamos dizer, premissa da vida de um cidadão de bem, né? Mas enfim, só que não tem vínculo nenhum com uma igreja. Aí você vai dizer assim, tá, pastor, mas onde que está o problema nisso? É isso que a nossa lição vai nos apresentar neste dia, neste domingo. Então, professor, se prepare, se muna de informações, vai angariando o máximo de informações que você puder, porque com certeza, querido, provavelmente alguém conhece um desigrejado, às vezes convive com um desigrejado e tem gente que está quase um pé para se tornar um desigrejado, meu irmão. Então, recomendação, premissa da igreja do Senhor e principalmente de Jesus: saiba, querido, acolher esse tipo de irmão, essas pessoas, porque você pode ter certeza, querido, o desigrejado de hoje foi um crente que não foi, vamos dizer, não dá para generalizar, tá, irmãos? Existem as exceções, mas foi um crente que não foi muito bem acolhido ou não foi muito bem tratado enquanto esteve dentro de um ambiente eclesiástico, ou seja, dentro de uma igreja, ok? A visão prática do movimento, querido, como nós já falamos, você não vai ter uma data para marcar. Pastor, quando que nasceu esse movimento dos desigrejados? Não é algo de agora, como nós já vimos, porém é algo que cada vez mais tem se tornado corriqueiro. Olha, eu vou te dar uma dica, querido. Se você garimpar bem aí na internet, no YouTube, por exemplo, você vai localizar uma reportagem, pasme você. Eu até aconselho, se você tiver recursos, tá, querido, dentro das suas possibilidades, se você tiver recurso, tente passar essa reportagem para a sua classe, aonde vai dizer assim, que várias igrejas na Europa foram vendidas por falta de crentes, tá certo? Encerraram-se os cultos, encerraram-se as missas, seja lá o que for, e essas igrejas foram vendidas e se tornaram hotéis, outras se tornaram estúdios musicais e outras se tornaram, queridos, até boates. Então você vê que é um movimento que não tem simplesmente questões sociais, mas principalmente ele vai acabando com as igrejas constituídas.
o mundo, vamos dizer assim, embora isso não está no dicionário teológico, querido, o mundo pós-cristão na Europa tem causado esse tipo de situação. E não se assuste, na nossa parte da América também isso tem acontecido por demais. Igrejas que outrora eram imponentes, tinham, né, as suas regras, vamos colocar assim, as suas doutrinas, os seus modos de usos e costumes, foram perdendo cada vez mais espaço para, não vou chamar do movimento dos desigrejados, mas foram abrindo espaço para que esta situação de igrejas sendo fechadas e perdendo espaço para outras situações, vamos assim dizer. Como eu falei para você, você está vendo na nossa tela aí, afastado da igreja, mas não de Deus, a maior fake news de todos os tempos. Pastor, mas como é que a gente explica isso? Lucas capítulo 8, versículo 4, a parábola do semeador nos traz grandes verdades a respeito disso, que pode nos dar indicadores o porquê que isso aconteceu ou vem acontecendo. Jesus, é claro, quando fala que a semente pode cair em boa terra, ou pode ser sufocada pelos espinhos, ou pode ser comida pelas aves, enfim. Queridos, muitas pessoas receberam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não enraizou, não cresceu na vida dessas pessoas. E agora, querido, essa é a parte bem chave que você, querido professor, tem que fazer uma reflexão. Primeiro com você, depois com a sua liderança, depois com a sua igreja e depois com os irmãos. Antes de falar dos desigrejados, vem uma reflexão. Como nós temos cuidado das nossas ovelhas, queridos? Isso é um tema importante, tá? Como eu disse a você, o desigrejado não é desigrejado à toa. Alguma coisa aconteceu com ele. E existem várias situações. E a principal dela, queridos, é saber acolher. A igreja de hoje, querido, do século 21, do ano de 2022, é uma igreja que vem de um rescaldo de mais de 2 anos de pandemia, querido. Onde as pessoas ficaram reclusas, onde as pessoas perderam esse elo, esse contato pessoal presencial, meu irmão. E alguns se adaptaram a isso, outros gostaram da ideia e outros aproveitaram a oportunidade, que já não estavam mais a fim mesmo de continuar. Então existem várias situações, querido, que você tem que ter essa sensibilidade para enxergar. E a igreja, mais do que nunca, querido, nessa fase, tem que saber como receber, como acolher as pessoas, meu irmão. É inadmissível que nós recebamos, por exemplo, um aluno na nossa classe no domingo e sequer o apresentemos. Eu tenho certeza que na sua aula não acontece isso, certo? Glória a Deus por isso. E se acontecer, que não aconteça mais, meu irmão. Nós precisamos saber recepcionar as pessoas para que elas venham, gostem, amem a Jesus e permaneçam na sua presença, tá certo? E aí, querido, é importante saber onde erramos ou estamos errando. Palavra-chave, o pastor José Gonçalves, autor da nossa lição, no seu livro, né, de apoio ao trimestre, ele fala que uma das situações que ele mais aplica, vamos dizer assim, esse acolhimento é na classe do discipulado. Querido, tem discipulado na sua escola dominical? Se não tem, corra com urgência e prepare. Classe dos discipulados é fundamental para o crescimento do novo convertido. O novo convertido, querido, bem estruturado, será um cristão que vai permanecer por toda a vida, permitindo Jesus, é claro, as suas escolhas, até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então é importante que você tenha essa sensibilidade para enxergar essa condição de quem está chegando, como está chegando e como você vai ambientá-lo à casa do Senhor. Então, querido, fica ligado, fica de olho, porque o desigrejado de hoje já foi um cristão de ontem. Querido, eu estou me atentando bastante com você aqui nesse primeiro item, porque os demais são itens de mais comum, né, vamos dizer assim, diálogo entre as nossas igrejas. Porém, querido, o desigrejado, cuidado, é uma pessoa que já esteve presente no nosso ambiente. Isso eu estou falando de pessoas que por algum motivo saíram da casa do Senhor, mas há outros casos que é o que a gente vai ver agora. Querido, o que o desigrejado, entre aspas, prega? Ele vai dizer assim, ó, ele é contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Eles alegam, querido, que não era o modelo da igreja primitiva ter templo, ter igreja, ter culto, na visão deles, tá? A igreja não precisa de estrutura ou forma alguma, ou seja, eles podem se encontrar em qualquer local. Por exemplo, se encontram lá 2 pessoas que se intitulam desigrejados, vamos dizer assim. Por que pastor desigrejado? Tem nome? Não tem. É aquela pessoa que fala assim, eu sou crente, mas não vou à igreja nenhuma, não estou ligado a ministério nenhum. Então eu posso me encontrar com um grupo de pessoas que pensam assim como eu penso, numa praça, e ali o culto está acontecendo. A gente pode se encontrar numa lanchonete e o culto está acontecendo. A gente se encontra na casa de uma pessoa e o culto está acontecendo. A gente não precisa dessa ortodoxia, cantar hino da harpa, oração, louvor,
oferta, dízimo, seja... Não, a gente não precisa de nada disso. Só que aí que mora o detalhe, meu irmão, isso é heresia, tá? Por quê? O contexto aplicado que eles falam da igreja primitiva nada tem a ver com isso. Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, professor, nesse texto de fundamental importância para a nossa compreensão. Carta aos Romanos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Rapidinho eu quero ler ele com você. Presta atenção nisso, querido. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado, olha só, preste atenção, tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, e as primícias da Ásia, que é a primícia da igreja da Ásia em Cristo. Presta atenção nisso, querido. Você percebe que pela leitura, nós vemos que a igreja se encontrava nas casas dos irmãos ou em outras situações às escondidas. Não é porque os irmãos queriam que fosse assim, é porque a igreja vinha por um momento terrível de perseguição. Os irmãos não iam se reunir e falar, está tendo culto aqui, vem prender a gente. Não é essa a ideia. Então os irmãos se reuniam, queridos, em Roma principalmente, nas catacumbas, ou seja, nas regiões onde ninguém estava, em locais onde ninguém acessava, porque os cultos eram secretos. De novo, não porque os irmãos queriam, mas porque a igreja naquele momento era perseguida. Os irmãos pagavam com a vida o preço de se intitularem cristãos, tá certo? Então, querido, a igreja primitiva não é que eles não tinham igreja porque não queriam, é porque as condições do momento não ofereciam segurança para os irmãos, tá certo? Então, meu irmão, falar que a igreja primitiva, o modelo era não ter igreja, é uma grande heresia, é uma grande mentira. A igreja só não existia como nós a conhecemos hoje, porque a situação era de extrema perseguição e de medo para os cristãos. Ok, querido? Então, nesse texto, Paulo vai falar, saúde o irmão que abriga os irmãos, a casa. Quando Paulo está usando esses termos, ele está falando da igreja que se reunia nas casas, na casa dos irmãos, em outras situações, até como acabamos de dizer, às escondidas. Ok? Irmãos, e aí o que você precisa entender, professor? O desigrejado, vamos pensar assim, se é que tem algum líder desigrejado, mas vamos pensar assim, eles são todos contra qualquer sistema de governo da igreja. Na visão deles, a igreja não precisa ter pastor, na visão deles, a igreja não precisa ter liderança nenhuma, o que vai de encontro ao que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Quer ver outro texto bem interessante, queridos? Carta aos Efésios, capítulo 4, se você puder, abra sua Bíblia aí comigo, do versículo 11 ao versículo 14. Olha o que Paulo vai ensinar aos irmãos de Éfeso. Se não fosse assim, ele não precisava dar essas informações, querido. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Resumo da história, meu irmão, se não precisasse dessa capacitação, para que seria necessário você ter essa organização dos mestres, dos pastores, dos doutores, dos evangelistas? Não haveria necessidade. Então você vê, querido, que isso, como diz no popular, é galho fraco. Eles não têm onde se amparar nessa visão. Em resumo, querido, você vai entender que o desigrejado é um crente, entre aspas, autônomo, pois ele não quer ser submisso às lideranças. Muitos desses, eles não são insubmissos. São pessoas que nas suas visões ou nas suas ideias, nas suas ideologias, querem que a igreja assuma este papel, essa liderança, e não querem se comprometer com a liderança, com o seu pastor. Eles não querem ser submissos, não querem ser subordinados. Eles querem viver conforme a sua vida, conforme eles acreditam que a Bíblia é. E aí, meu irmão, que vem o perigo.
nós não moldamos a Bíblia às nossas vidas, nós nos moldamos às verdades que a Bíblia nos oferta. E quando eu digo oferta, meu irmão, a Bíblia sempre vai me confrontar e vai confrontar você, querido. O dia que a Bíblia não produzir mais confronto em nossas vidas, existe alguma coisa errada, tá certo, meu irmão? Hebreus 13:17 também é uma leitura que você pode aprofundar com seus alunos sobre essa temática. Eu vou ler com você rapidinho aqui, e aí depois, querido, nós vamos precisar acelerar um pouquinho. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, olha a recomendação que o autor nos deixa. Veja só. Obedecei, a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Meu irmão, então por que o escritor a carta aos Hebreus vai deixar uma recomendação de submissão e, acima de tudo, de respeito aos pastores? Então você está vendo, meu irmão? Não existem raízes para defender esse movimento dos desigrejados. Precisamos entender sim, nós precisamos sim ser pastoreados, precisamos sim ser orientados. A palavra da moda é o mentoramento. Meu irmão, se não houver mentoramento sobre a vida do cristão hoje, fica difícil ele crescer e se aperfeiçoar com a graça de Jesus, ok? Resumindo, querido, você tem no seu subsídio da sua revista aí que você está vendo, essas duas imagens. Eu não vou ler sobre a igreja orgânica, só que esse quadrinho traz uma informação bem interessante. Ele diz assim, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, que há de mal nisso? O mal é isso, que as pessoas não querem ser submissas às autoridades constituídas por Deus. E igreja como organismo, querido, ou forma orgânica, está falando de um corpo vivo, não de um corpo inorgânico sem vida, como as pessoas acreditam e pensam, ok? E o resumo é, o movimento dos desigrejados é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. No item 2 da nossa lição, vai falar assim, a natureza da igreja neotestamentária. Isso, querido, aqui você vai aproveitar para desenvolver essa temática com seus alunos. Um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça do corpo, onde nós temos as nossas atividades, as nossas atribuições. Você vai ver que em Atos 10, naquela visão de Cornélio, quando Pedro vai ali para pregar, Pedro vai dizer, olha, Jesus, Deus, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, essa conversa, querido, que a igreja despreza algumas pessoas, isso não é verdade. A igreja de Cristo acolhe, ama e, acima de tudo, querido, cuida para que todos permaneçam na presença do Senhor. Uma organização, querido, o livro de Atos está repleto dessas informações. Mais uma informação para você contrapor essa ideia ou esse modismo dos desigrejados de dizer que a igreja primitiva não tinha isso. Meu irmão, em Atos 6, para que foram instituídos os diáconos? Para que eles auxiliassem nos serviços da obra do Senhor. Se você vê lá em Atos 15, quando tem o concílio de Jerusalém, que, irmão, ali o negócio esquentou, tá? Ali a conversa foi um pouquinho mais áspera, podemos assim dizer. Mas a conversa ali fluiu para quê? Para que a igreja se organizasse e todos falassem uma mesma linguagem. E aí, meu irmão, você entende que essa organização é para que a igreja cresça de forma ordenada, querido, de forma organizada. De nada adianta, meu irmão, e quando eu digo de nada adianta, não me tenha por mal. Tem muitas pessoas que acreditam o seguinte, olha, nós vamos fazer um movimento aqui e milhares de pessoas aceitaram a Jesus conforme aconteceu lá em Atos 2. Agora você imagina, meu irmão, se os irmãos não se organizassem para cuidar, para pastorear, para discipular essas pessoas, o que teria acontecido com a igreja, meu irmão? Então, meu irmão, crescimento sadio é crescimento desenvolvendo as pessoas. Então aceita Jesus hoje, vai para a classe dos discipulados, vai entender o que é a Bíblia, como a Bíblia é, o que Deus é, a graça, o amor, enfim, vai entendendo, querido, as premissas do reino de Deus, para aí daqui a pouco se batizar, entender o compromisso de um novo crente, de um novo nascimento. Então, meu irmão, a igreja precisa sim de todo esse cuidado e estrutura para que ela cresça de forma ordenada, organizada e, acima de tudo, proclamando o reino do Senhor. Igreja sem liderança, querido, igreja sem regras, nada mais é do que uma heresia. Então, meu irmão, isso é uma falácia que estão tentando colocar na igreja do Senhor. E aí,
Querido, uma informação relevante. Se você não conhece, professor, eu recomendo que você pesquise, tá? Agora, nos últimos meses, podemos assim dizer, se você não ouviu, em algum momento você vai ouvir. Que bom que se você não ouviu, você vai estar ouvindo agora. Existe uma palavra, vamos dizer assim, da moda tecnológica, que chama-se metaverso. Eu recomendo a você que pesquise a respeito sobre o tema, tá? O que é metaverso, pastor? É o mundo virtual, tá? Pastor, o mundo virtual é ruim? Não, não é. Ele nos serve para várias situações. Mas enfim, hoje a igreja está sendo inserida dentro desse metaverso. O que é isso? Eu vou te traduzir. As pessoas não precisam mais sair de casa. E detalhe, é um culto online um pouco diferente. A pessoa cria o seu bonequinho, aquele avatar, tá certo? E ele vai para a igreja. E lá tem um pastor, um avatarzinho de um pastor pregando. A pessoa vai ali, se pluga, conecta, ouve a mensagem. Pastor, isso é bênção. O reino de Deus está sendo pregado. É claro que é, meu irmão. Tudo que nós podemos usar de forma tecnológica para alcançar as pessoas é útil. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que diz assim, eu sou crente do metaverso. O que isso quer dizer? Eu não pertenço a igreja nenhuma. Cada domingo eu vou, escuto uma palavra num culto e a minha vida segue normalmente. Só que essa pessoa, querido, ele não quer compromisso com Jesus. Pastor, mas ele é crente. Tá, mas aí quando a pessoa é confrontada, como eu disse aos irmãos, quando a pessoa é confrontada pela palavra do Senhor, quando a pessoa é literalmente colocada à prova com o Senhor Jesus, essa pessoa fala, não, esse evangelho não me serve. As pessoas, queridos, hoje querem filtrar ou dividir a Bíblia em módulos que lhe competem e outros não. Então, meu irmão, isso é perigo. Cuidado, fica de olho, pesquise e com certeza alguém lá na sua classe provavelmente já ouviu falar do tema, tá certo? Então, fica ligado, porque a natureza da igreja neotestamentária não mudou, ela continua a mesma, querido. E em resumo, do item 2, a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização, tá certo? No item 3, nós vamos ver a importância e a necessidade da igreja. Efésios 2,19, a igreja é a família de Deus, meu irmão. Então, uma pessoa que não se intitula um cristão de uma denominação, ele automaticamente se exclui da família de Deus por vontade própria, por conta própria, meu irmão, tá certo? Efésios 2,19 vai falar isso, a igreja como família de Deus. Depois, no item 2, a igreja como testemunha da salvação, meu irmão. Então, quando nós nos reunimos, querido, Paulo vai dizer isso, um tem louvor, o outro tem profecia, o outro tem ensinamento, todos se reúnem, querido, para o bem comum e o crescimento e, acima de tudo, para a edificação da igreja, meu irmão. Então, uma pessoa, querido, que infelizmente ela não quer ser submissa, ela não quer estar presente, como que uma pessoa dessa se intitula família de Deus? Vou te dar um exemplo básico, tá, meu irmão? Imagine na celebração mais solene da igreja, a celebração da ceia do Senhor, no dia do memorial do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Não preciso ir na igreja. Ué, então você não faz parte da família de Deus? Hoje a família está reunida para comemorar. Então vou me excluir da comemoração? Só uma ideiazinha para você pensar, tá certo, querido? Só que agora tem um detalhe, querido, e agora que o calo aperta nesse finalzinho. A igreja como testemunha da salvação. Querido, cuidado. Muitas pessoas, só fazendo um parênteses, um paralelo lá no início da lição, como nós falamos, tá? Muito cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, muitos estão substituindo a palavra do Senhor, o embasamento bíblico, por outras coisas que não competem à palavra, certo? Estão substituindo tanta coisa da Bíblia, meu irmão, por vitória, por bênção. Irmão, não sou contra nada disso, tá? Culto disso, nada disso. Só, querido, uma palavra-chave para você, professor. O dia que, isso eu aprendi, tá certo, querido? A cruz de Cristo parar de fazer significado na minha vida, ou na vida do seu aluno, ou na da igreja que você congrega, meu irmão, tem alguma coisa errada. A mensagem da cruz, glórias a Deus por isso, ela é autossuficiente, querido, para convencer o pecador. Ela é autossuficiente para curar toda dor. Ela é autossuficiente para fazer com que o seu aluno ame a Jesus, querido. O dia que a mensagem da cruz, querido, não for mais suficiente para atrair o pecador, para atrair o arrependido, alguma coisa está errada. Então, meu irmão, a palavra-chave da igreja sempre será igreja como testemunha da salvação. Agora, quando a igreja para de proclamar a salvação em cruz de Cristo, através da cruz de Cristo, meu irmão, pode ter certeza que o culto vai se tornar maçante e aí as pessoas têm que criar inovações. E aí que mora o perigo, hashtag fica a dica, tá certo? Em resumo, a igreja, querida, é a família de Deus,
testemunha da salvação em Cristo. E aí, querido, para nós encerrarmos, aprendemos então, queridos, como agem e pensam os desigrejados. Eles acreditam que podem ser a igreja fora da igreja, só que de forma autônoma. Olha só, eu não tenho vínculo com ninguém, eu sou a própria igreja, eu tenho as minhas regras, eu tenho a minha maneira de enxergar as coisas como elas devem ser, na mente deles, tá certo? Porém, de acordo com o Novo Testamento, a igreja possui liderança e organização. E acima de tudo, querido, a igreja precisa cumprir a sua missão. Qual é, pastor? Ganhar almas através da mensagem da cruz. E aí, querido, se você quiser uma dica, eu não vou fazer isso agora, porque senão aqui a nossa equipe técnica vai cortar o som aqui, tá, vai acabar. Pode cantar com o seu hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, querido? Na próxima lição, permitindo Jesus, se ele não vier nos buscar até lá na lição 10, meu irmão, aqui a administração, se eu fosse você, eu já me preparava. Terminou domingo, querido, deu a bênção apostólica, vai para casa, pega a lição e vai se preparar. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Meu irmão, administrar a vida é uma bênção, uma dádiva do Senhor, tá certo? Querido, se você não conseguiu completar ainda a sua leitura bíblica em 60 dias, ainda está disponível na nossa página do YouTube, tá certo? E se você também quiser, vem estudar teologia conosco no CETADIS. Nós temos cursos aí para você aprofundar os seus conhecimentos bíblicos. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula, um abração e até a próxima.